Olá, vamos informar. Deputados sugerem a proibição de venda de bebidas alcoólicas em instituições públicas e cantinas. O diploma vai regular a venda e consumo de bebidas alcoólicas e já está em discussão na Assembleia Nacional. Empresários do Namibe querem alívio nos impostos para melhorar o ambiente de negócios. Artistas em Benguela reclamam da falta de espaços culturais para as suas atuações. Incêndios nos Estados Unidos já fizeram deslocar mais de 150 mil pessoas. Na Califórnia, Donald Trump sugere que o Canadá seja anexado aos Estados Unidos e o comentário gera descontentamento e polémica. É quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Agentes económicos e empresários do setor hoteleiro no Namibe apontam problemas fiscais, inflação de preços e dificuldades na aquisição dos produtos da cesta básica, assim como o mau estado das vias de acesso, como os grandes entraves para o desenvolvimento do turismo local. Os empresários pedem o alívio nos impostos para permitir fazer mais investimentos e assim melhorar o ambiente de negócios. O encarecimento dos impostos, a inflação dos produtos da cesta básica e o mau estado das vias de comunicação são os problemas mais apontados pelos agentes econômicos na província do Namibe como maiores entraves para o desenvolvimento do turismo local e a instabilidade do ambiente de negócio na província, como refere Joaquim Santiago, empresário ligado à hotelaria. Desta dificuldade, né, que nós apontamos que é do setor das vias de comunicações, nós temos também um peso ainda sobre o setor da restauração que tem a ver com os impostos, né? Sabe que esse setor da restauração é um setor em que o Estado por si só não investe nesse setor. Quem investe nesse setor é a entidade privada, né? A entidade privada investe nela para dar resposta naquilo que são as grandes necessidades que o país tem, que é o desemprego. Mas para tal, nós precisamos encontrar algumas isenções ligada a tudo que tem a ver com o setor da hotelaria e turismo. Já para quem investe no setor da agricultura, os apoios financeiros são fundamentais para a produção de alimentos em grande escala, o que vai fazer com que estes cheguem às famílias a preços mais reduzidos. A Rede Girassol, o responsável das cooperativas agrícolas, Pedro Paulino, diz que o sucesso da produção local depende do financiamento alinhado com o apoio das infraestruturas que a região dispõe. Quando não houver alguns apoios para esta área financeira, por exemplo, uma cooperativa tem um espaço e esse espaço é preciso fabricar, fazer o possível de meter um furo industrial, mas sem valor, então não podemos fazer nada. Com isso, creio que nesse momento, com o programa do Namibe de barragens, reter a água, então poderá nos dar mais outros rendimentos para a nossa produção. Só no ano passado, a província do Namibe recebeu mais de 15 mil turistas. Este ano, espera-se que o número cresça para 25 mil, segundo estima o responsável do Departamento da Cultura, Vladimiro de Carvalho. Os números passam os 15 mil turistas o ano de 2024. E as perspectivas, como disse, é que para este ano, para 2025, tenhamos mais de 25 mil turistas a visitar a província de Namibe, que é um número muito bom, que seria um número muito bom, a julgar pelo trabalho que se tem feito a nível da divulgação, e que assim que funcionasse como uma espécie da cereja no topo do bolo. Seriam termos no Namibe, o ano passado tivemos 2 navios cruzeiros, 3, e este ano se passasse pelo Namibe 4 ou 5 navios cruzeiros, já seria também muito bom e seria um impulso muito grande para a divulgação do turismo a nível internacional. Agentes econômicos no Namibe pedem alívio nos impostos e melhoria das vias de acesso para acelerar o crescimento do turismo local.
A consultora Oxford Economics estima que a produção de petróleo em Angola fique estagnada este ano. Isto nos mais de 1.000 milhões de barris por dia e fará a economia descer 2,7%. Os analistas da consultora Oxford Economics estimam que a produção de petróleo em Angola vai estagnar nos 1,173 milhões de barris por dia este ano e fará a economia crescer 2,7%, diferente do ano passado, quando a economia registrou uma subida de 3,6%, a produzir 1,170 milhões de barris dia. As projeções do governo no relatório de fundamentação do Orçamento Geral do Estado 2025 apontam que a produção de petróleo deve ficar em 1,98 milhões de barris dia. O departamento africano desta consultora britânica aponta que os números da Agência Internacional da Energia sobre a produção petrolífera de Angola estiveram alinhados com os objetivos do governo de 1,180 milhões de barris diário no ano passado. Segundo o comentário dos analistas desta consultora sobre a economia angolana, os dados continuam a mostrar que a produção recuperou para os níveis de 2022 depois de extensas operações de manutenções do Poço Dália no primeiro trimestre de 2023 que causaram um declínio na produção. Os analistas concluem que a recuperação do ano passado apoiou um crescimento econômico mais forte em 2024, já que o setor petrolífero representa 25% do PIB e quase 90% do comércio, mas a estagnação da produção petrolífera prevista para este ano fará a economia crescer 2,7% este ano, face à estimativa de 3,7% para 2024. Assim, segundo a consultora, os maiores perigos relativamente a esta previsão para este ano relacionam-se com a China, que compra mais de 50% do petróleo angolano, e prendem-se com possíveis atrasos nos projetos petrolíferos nacionais, uma procura reduzida do petróleo angolano devido ao aumento das vendas de veículos elétricos na China e um abrandamento no setor da construção. Vale recordar que a economia angolana cresceu 4,7% nos primeiros 9 meses deste ano e está em crescimento há 14 trimestres consecutivos em termos homólogos, sobretudo devido à recuperação verificada no setor petrolífero depois da hecatombe registrada em 2023 daquele que é o setor que maior peso tem no produto interno bruto. O petróleo continua assim a ser o setor com maior peso no PIB angolano, apesar de ter vindo a cair nos últimos anos devido ao declínio natural da produção. Ou seja, este setor vale quase 1/3 do PIB, 29,3% de acordo com contas feitas pela rede Girassol. Os legisladores afetos às comissões especializadas da Assembleia Nacional discutiram hoje a proposta de lei sobre o regime de especial disponibilização e consumo de bebidas alcoólicas. Os deputados sugerem a proibição legislativa da venda de bebidas alcoólicas em cemitérios, cantinas, a menos de 300 metros de instituições públicas. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas em lugares públicos e em instituições públicas e privadas tem vindo a crescer significativamente, o que, em alguns casos, torna-se numa arma letal. Por este motivo, os legisladores discutiram e apresentaram sugestões de alteração da lei sobre venda e consumo de bebidas alcoólicas de formas a combater este fenómeno. Há um colega que propôs que os cemitérios fossem também locais proibidos. Não se pode, é uma profanação, beber no cemitério e alguns jovens ficam em cima da campa, também é uma profanação. E ainda vender bebidas, não só vender, mas também dentro do cemitério. No momento de sepultamento, as pessoas bebem. Eu penso que o colega que fez a proposta do cemitério, essa proposta deve ser considerada. Não podemos, mesmo com a globalização, aceitar tudo, né? O país tem que ter tecido social, não muito premiáveis alguns valores. Portanto, alguns valores que nós apreendemos, às vezes inconscientemente, em nome da globalização. Eu creio, é uma proposta minha, que para além das instituições de ensino, que já inclui também, já vou ajudar o colega Nazário,
instituições de ensino já incluem o ensino superior, geral, profissional, técnico, etc, etc. Mas acho que devemos considerar a proposta do cemitério, proibir mesmo o cemitério. Isso tira valor a nós próprios, profanamos os mortos e não é bom. A deputada Elisandra Uassuca sugere a proibição da venda de bebidas alcoólicas até mesmo nas bombas de combustíveis. Penso que também, em termos de estabelecimentos, deveríamos incluir as bombas de combustível. Mas há quem diga que isso vai afetar o comércio. Pronto, mas é sensato fazermos aqui uma análise trade-off, vantagens e desvantagens. O que é mais vantajoso ou desvantajoso? Termos menos contribuintes, os produtores e comercializantes das bebidas alcoólicas, ou termos mais jovens na criminalidade, na prostituição, mais absentismo, mais doenças e mais mortes. Para Filismina Lutucuta, a proibição pode estender-se para instituições de acolhimento de crianças e idosos. Instituições de acolhimento de crianças e idosos. É bem verdade que muitas das crianças, ou algumas das crianças que são acolhidas nestes lares de acolhimento, já estão em conflito com a lei e têm problemas com o consumo de álcool. Portanto, seria bom refletirmos também, abrangermos a proibição da disponibilização e consumo do álcool nestas instituições. Quanto ao perímetro proibido, na proposta da alteração da lei sobre venda e consumo de bebidas alcoólicas de 300 metros, Vunda Salucombo sugere a delimitação para uma melhor fiscalização. Não era melhor nós delimitarmos mesmo os sítios públicos e legislarmos no sentido, como disse o deputado Caculo, legislando, evitando que haja circulação de bebidas alcoólicas em sítios públicos. Porque dizer que é no perímetro do hospital fica muito complicado para a fiscalização dessa matéria. Deputados da Assembleia Nacional discutem e sugerem a proibição legislativa da venda de bebidas alcoólicas a instituições públicas e privadas a 300 metros de distância. 2 cidadãos nacionais de 25 e 47 anos de idade foram detidos em Luanda pelo DIP, o Departamento de Ilícitos Penais, acusados de violar sexualmente e assassinar uma senhora de 43 anos e de a enterrarem numa fazenda. E foi no dia 6 de janeiro que Joia Antônio, 43 anos de idade, vendedora de mangas, foi espancada, violada e assassinada supostamente por estes 2 jovens a quem comprava mangas para depois revender. Tudo aconteceu no bairro Tanque Serra, no município de Belas, em Luanda. Osvaldo da Silva, responsável da fazenda onde tudo aconteceu, disse não entender como as coisas aconteceram e falou de comportamentos estranhos de um dos indivíduos acusado do crime. Nesse espaço só mesmo para controlar aqui das verduras, porco, é coisa básica. Ele até que não saía muito, é só mesmo das galinhas, ele tem umas galinhas, controlar para dar comida nos animais e capinar só mesmo os capinhos, o capinho aqui que temos. É só o trabalho deles. Mas nós limitavam muito para ele não poder sair. Agora não sei como é que houve esses problemas deles, que até o ponto de assassinar essa senhora. Quando chego aqui com ela, até eu estou admirado. Só fiquei um pouco triste, que ele até me mentiu que a esposa dele estava aqui com os 3 filhos, mas ele me pediu um dinheiro que ele tinha que mandar a esposa ir de volta na província, porque só veio passear. Fiquei triste quando cheguei na unidade, eu encontro a esposa dele que ainda não foi. Foi aqui, nesta cova rasa, onde o corpo de Joia Antônio foi encontrado embrulhado em lençóis. Quintino Ferreira, porta-voz da Direção de Investigação de Ilícitos Penais, conta como chegaram ao paradeiro de Joia Antônio. Queremos dizer que nós na segunda-feira recebemos no nosso piquete um cidadão que dava participação sobre o desaparecimento da sua esposa, de 43 anos de idade, que tinha saído de casa para realizar os trabalhos de compra de fruta que ela tem comercializado, no caso manga, e já há 24 horas que não regressava a casa. Ora, nós tomamos contato com isso e despoletamos então a partir dali mecanismo de investigação criminal, onde envolvemos
os nossos investigadores ontem, no caso 4 dias depois, localizarmos sobre o paradeiro da cidadã de 43 anos de idade que vinha para essa zona pegar o produto que ela tinha já pago antecipadamente, porque era assim que era feito o negócio, davam dinheiro e o cidadão aqui procuravam as mangas para depois então colocar num recipiente e entregar em seguida à compradora. Porque ele já tinha dado 4.000 kwanzas de manga antecipadamente. Quando veio a busca do produto, a pessoa que recebeu o dinheiro ainda não tinha este produto preparado para poder então entregar à compradora. No caso, o fornecedor, a partir deste momento, houve um desentendimento que a paulada bateu 2 vezes para a cabeça da vítima, inconsciente. A partir deste momento, abusaram sexualmente os 2 indivíduos e depois, de seguida, continuaram a bater a mesma depois de terem abusado sexualmente até a morte. Foi assim que pegaram o corpo e colocaram em um pano, o pano que a mesma trazia, embrulharam o corpo num pano, colocaram no interior de um saco e depositaram num buraco de mais ou menos de 80 centímetros, ou pouco mais, não é? Um pouco mais de 80 centímetros. Também era um buraco que não conseguia cobrir o corpo da cidadã. Encontramos este corpo e também estão detidos os 2 cidadãos que são confessos pela esta ação que eles cometeram contra a cidadã de 43 anos de idade. A ação foi praticada por um jovem de 25 anos de idade e o outro de 47 anos de idade, portanto, que eram funcionários desta fazenda em que nos encontramos. Eles eram colocados aqui para realizarem o trabalho, no entanto, de controlar e também a plantação aqui nesta fazenda. Mas o que ocorria é que eles eram apoiados até alimentarmente pelo seu proprietário, ainda assim tinha necessidade de fazer uma coisa a mais que lhes desse algum dinheiro, só que houve aqui uma ação de desonestidade da parte deles para com o cumprimento de fornecerem um produto à senhora e em função disso acabaram cometendo um homicídio. Estão detidos. Houve agora a remoção do corpo pelos efetivos do SIC e o DIP já vai, então, nesse caso, a tramitação do processo entregue para o SIC, onde decorrerá os trâmites da sequência para o juiz de garantia e também antes para o Ministério Público. Já estão em funções os 16 administradores municipais de Luanda. A cerimónia que conferiu posse aos líderes da administração local do Estado teve lugar hoje na sede do Governo Provincial de Luanda. Ojaenda, Mussulo e Kamama são oficialmente municípios da província de Luanda, resultantes da nova divisão política administrativa da província, aprovada por Lei 14/24 de 5 de setembro. Este é o momento que marca a administração pública. Aos novos dirigentes foi pedido que sejam presentes ao lado das comunidades para ouvir, entender e agir com celeridade na resolução dos problemas enfrentados pelas comunidades. José de Oliveira dos Santos Bastos, administrador do município do Ojaenda, disse que os problemas do novo município são conjunturais. Com os do município do Kazenga, o principal ponto de atuação será a questão da reorganização do comércio. Existe um plano do governo da província de Luanda, que é o PRC, que nós vamos dar continuidade. Este plano continua e nós vamos dar o máximo de nós para que consigamos, de uma forma ou outra, mudar aquele cenário que existe na parte de hoje ainda. No município da Kamama, a administradora Claudinete Damião Fragoso enfatizou que o momento é de estabelecer prioridades de atuação. A nossa prioridade no município da Kamama são as vias de acesso, o reordenamento do território, diminuir o índice de criminalidade e resolver muitas questões socioeconômicas, porque temos uma população, a maior parte dela, com situação social um bocado precária. Com 12 mil habitantes, a Península do Mussulo foi então elevada à categoria de município. O seu administrador, que entra agora em funções, disse que o desafio será levar água potável para todos. Queremos ter um Mussulo melhor desenvolvido, um Mussulo que se torne um verdadeiro destino turístico para os angolanos e para aqueles que vêm visitar o nosso país
Queremos também fazer com que as pessoas do Mussulo se sintam envolvidas na governação local. Nós temos hoje um Mussulo que tem 12 mil habitantes e queremos que esses 12 mil habitantes se sintam valorizados, se sintam integrantes, partícipes da governação local para o desenvolvimento daquela circunscrição de Luanda, levando para lá todos os serviços que ainda não têm. A eletricidade já é uma realidade. Vamos trabalhar também para que o Mussulo tenha água potável para todos os seus habitantes. Milka Kakesse, então administradora de Luanda, ocupa agora o cargo de administradora da Ngombota. Ressaltou que será um trabalho de continuidade com foco na melhoria do saneamento básico, arborização e o desenvolvimento do município. Temos aqui uma grande responsabilidade em fazer da nossa cidade um verdadeiro cartão postal, não só para os nossos munícipes, mas também para todos aqueles que visitarem a nossa província. Claramente as questões ligadas ao saneamento básico, à limpeza pública, à arborização, o próprio desenvolvimento do nosso belíssimo município estarão como pilares da nossa atuação e vamos trabalhar e certamente continuar a resgatar aquilo que queremos, que é a autoestima coletiva dos nossos munícipes. O governador da província de Luanda, a quando da tomada de posse dos novos administradores, ressaltou que cada município tem as suas peculiaridades, riquezas e desafios, e é importante trabalhar além da superfície. Governar com proximidade requer mais do que boa vontade. Exige compreensão profunda dos reais problemas das nossas queridas populações. Cada município e comunidade tem as suas especificidades, os seus desafios e as suas riquezas. Logo, só com uma interpretação assertiva dos diferentes contextos sociais, seremos capazes de implementar políticas que respondam verdadeiramente às necessidades locais. O governador de Luanda conferiu posse também a 3 novos diretores. Trata-se de Teresa Ambuto, ao cargo de diretora do Gabinete Provincial da Cultura e Turismo do Governo Provincial de Luanda. Ernesto André, nomeado para o Gabinete Provincial da Juventude e Desportos do Governo Provincial de Luanda. Nilza Paulo do Nascimento Sardinha, nomeada em Comissão de Serviço para exercer o cargo de diretora da Academia do Empreendedor de Luanda. E nesta quinta-feira, novos diretores provinciais e chefes de departamento no Mochico tomaram posse. O governador Ernesto Mangala destacou a necessidade de maior engajamento por parte destes diretores e chefes de departamento. Nesta quinta-feira, os novos diretores provinciais no Mochico tomaram posse, de acordo com o Decreto Presidencial número 277/24, de 6 de dezembro, que extingue o Gabinete Provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desporto. Nomeamos os diretores dos gabinetes provinciais da Cultura e Turismo, da Juventude e do Desporto. Todos os governos provinciais foram no passado unânimes ou unânime, defendendo o princípio de que esse gabinete provincial da Cultura, Turismo, Juventude e Desporto era muito trabalhoso, muito reforçado, tendo em conta as nossas realidades, as especificidades das províncias do nosso país. A nova diretora da Cultura e Turismo afirmou que seu foco será incentivar o turismo interno. Turismo como um ponto focal, onde nós estaremos a promover um turismo interno para o aproveitamento dos nossos pontos turísticos existentes ao nível da nossa província e, portanto, também estaremos focalizadas a questão ligada às autoridades tradicionais, tendo em conta a divisão político-administrativa. Precisamos fazer um enquadramento para efetivamente sabermos quantas autoridades tradicionais que tanto a província do Mochico tem e efetivamente fazermos um acompanhamento nessas figuras. Por sua vez, o novo diretor da Juventude e Desporto destacou que a prioridade estará na recuperação e requalificação das infraestruturas desportivas. A princípio, estamos preocupados com
a desagradação das infraestruturas desportivas que a província controla. Por isso, primeiro vamos recuperar a requalificação e reabilitação das infraestruturas desportivas, com maior destaque o pavilhão, o gimnasio desportivo 27 de março e a própria Casa da Juventude. Há necessidade de haver mais campos e outras quadras desportivas ao nível dos bairros e dos municípios, com maior destaque os novos municípios, de acordo com a nova divisão política administrativa que o país viveu ainda no ano passado e este ano. O governador do Mochico, Ernesto Mwangala, ressaltou a necessidade de maior engajamento por parte dos diretores e chefes de departamentos. E vamos nos engajar todos, não só o Gabinete Provincial da Educação, como também o Gabinete Provincial da Juventude e Desporto e todo o governo da nossa província. Debate público. Relatório da Avaliação Universal em destaque. O Presidente da República reiterou a contínua aposta na promoção e difusão das mais diversas manifestações culturais de Angola. João Lourenço participou no AMBO, na Gala da Cultura, que homenageou diversas figuras do mosaico cultural nacional. O chefe de Estado falava no espetáculo músico-cultural que marcou o 8 de janeiro, Dia da Cultura Nacional, que a província do Ambo acolheu. O chefe de Estado recebeu das mãos do Ministro da Cultura, Filipe Zau, o certificado de classificação dos SONA, desenhos e figuras geométricas sobre areia, na lista representativa do Património Cultural e Material da Humanidade, pela Unesco. Na sequência, o Presidente da República disse que o reconhecimento da Unesco deve orgulhar todos os angolanos. Acabamos de receber um reconhecimento internacional muito importante através da Organização das Nações Unidas para a Cultura, para a Ciência e Cultura, tanto a Unesco. Um prémio que tem a ver, um reconhecimento que tem a ver com a cultura chokwe, mas que no fundo a cultura de todos nós, chokwas e não chokwas. O ministro acabou de enumerar um conjunto de não só sítios, mas outras entidades de interesse cultural que estamos a trabalhar juntamente com a Unesco para que também sejam, num futuro breve, reconhecidas como património imaterial da humanidade, exemplo do que já acontece com a cidade de Banza Congo. Portanto, este prémio, este reconhecimento é para todo o povo angolano. Eu acabei de receber em nome de todos os angolanos. Muito obrigado, estamos de parabéns. Por sua vez, o Ministro da Cultura, Filipe Zau, elogiou o esforço dos artistas que nas mais diversas modalidades têm trabalhado para o desenvolvimento da cultura nacional. Em era de conhecimento e de rápidas mutações que nos dias de hoje se operam a uma velocidade estrondosa, a cultura terá, em nosso entender, de ser também vista como fator de progresso económico e social, não como mera recreação. Estamos a criar uma agenda cultural nacional para viabilizar o estabelecimento de digressões de artistas culturais por todo o país. Consequentemente, contamos com uma maior empregabilidade para os operários de cultura, associado a uma maior respeitabilidade pelos seus direitos autorais. Entretanto, o governador do Ambo, Pereira Alfredo, agradeceu pela escolha da província para acolher ao ato central do 8 de janeiro. Na hora do balanço, o governador reafirmou que vai continuar a ser feito um investimento forte no setor da cultura, visando a educação das famílias sobre os hábitos e costumes do país. O Ambo é uma província rica, tanto em cultura, em manifestações dos seus usos, hábitos e costumes, mas também de um aprendizado. Como sabem, que a cultura também é um meio de ensino. É onde aprendemos os valores endógenos do nosso povo e aqui não podíamos ficar indiferentes diante dessas celebrações do Dia Nacional da Cultura, que a província do Ambo teve esta felicidade de acolher, e também tiramos uma outra lição, que vamos continuar a investir na cultura, nos fazedores, no fundo, na investigação científica, porque afinal
a nossa cultura precisa ser redescoberta todos os dias. Há muita coisa que a nossa juventude ainda precisa conhecer. O Presidente da República, João Lourenço, deixou o Ambo, Cidade Vida, por volta das 10h15 desta quinta-feira, com destino a Luanda. No aeroporto Albano Machado, o titular do Poder Executivo recebeu cumprimentos de despedida do governador provincial Pereira Alfredo, da ministra de Estado para a Área Social Maria Bragança, autoridades tradicionais, ministros, autoridades religiosas e membros da sociedade civil. No Ambo, o Presidente da República, João Lourenço, participou da Gala da Cultura e de um espetáculo músico-cultural, ocasião aproveitada para homenagear alguns fazedores de cultura. E o Ministério da Cultura distinguiu, na noite desta quarta-feira, 17 entidades que têm trabalhado em prol do desenvolvimento da cultura. Na gala foram homenageadas figuras a título póstumo, com destaque para o músico Justino Andanga, e outras que, estando vivas, atuam em diversas modalidades da cultura nacional. A homenagem aos fazedores de cultura foi feita durante um jantar realizado no Centro Cultural Manuel Rui Monteiro. O Presidente da República, João Lourenço, prestigiou o evento que teve na base o reconhecimento público aos artistas e movimentos que têm contribuído para a promoção da cultura ao longo dos 50 anos de independência nacional. A título póstumo foram reconhecidos o escritor e pesquisador Pichel de Lococo, Pio Chiwali, Abias Caluela, jornalista e investigador da língua nacional Umbundo, e ainda o músico e compositor Justino Handanga. Para o Gabinete Provincial da Cultura do Ambo, o reconhecimento ao artista Justino Handanga, que morreu no ano passado, é merecido. Ele contribuiu muito, era dos cantores que criava o seu próprio cancioneiro, e por tudo aquilo que a cultura fez, que ele fez em prol da cultura nacional, hoje é reconhecido. É um momento de muita emoção. A Orquestra Capoçoca foi distinguida pela formação de crianças e jovens através da arte. Neste momento já temos 17 pessoas formadas em curso superior de música, tanto clássica como também tocam música angolana, mas ainda estão 47 a tirar curso superior de música. Portanto, as crianças são levadas desde o bairro, desde a primeira classe, bairro, primeira classe, o ensino médio até a universidade, até a licenciatura, sem pagarem absolutamente nada. Foram igualmente reconhecidos o músico e investigador cultural Ndaka Yurimi, o escritor lituano africano, a cantora Edna Mateia, Bessa Teixeira e outros. Nós precisamos sermos homenageados enquanto vivos, não é? E acredito eu que poderá esta homenagem acrescentar um valor, também ao mesmo tempo dar-me mais coragem e esperança, acima de tudo prosperidade, de que afinal de contas existem trabalhos que estão sobre, além de estarmos nos holofotes, mas que estão sobre cuidados daquilo que são os nossos órgãos de tutelas. Hoje é o culminar, de facto, de um sonho realizado, não é? Ser homenageado em Angola e em particular na província onde resido, não é? E onde comecei a minha carreira como escritor, é bastante fantástico, porque a literatura é, sem sombra de dúvida, um dos maiores pilares, uma das maiores indústrias de conhecimento a nível do mundo. 8 de janeiro, Dia da Cultura Nacional, marcado pela atribuição de certificados de mérito aos fazedores de arte que têm promovido a divulgação das manifestações culturais. E os fazedores de teatro em Benguela mostram-se preocupados com a falta de espaços para a exibição de peças teatrais. A única sala para o efeito está encerrada para obras de reabilitação e que se encontram paralisadas há mais de 2 anos. Benguela é considerada a segunda praça do teatro a nível nacional. Este dado é confirmado pelo facto da província ter arrebatado o Prémio Nacional de Cultura e Artes nesta categoria. Sobre o assunto, os seus fazedores falam da atual situação da arte
nas terras de Umbaca. São heróis, não param, razão pela qual Benguela hoje é detentor do Prémio Nacional de Cultura e Artes na categoria de teatro, em função mesmo da continuidade, da resiliência, da resistência do coletivo de arte de Sambaca. Benguela hoje é a província detentora do Prémio Nacional de Cultura e Artes na categoria de teatro e, claro, também tivemos a categoria de audiovisual. Uma das grandes dificuldades dos grupos teatrais prende-se com a falta de espaço para a exibição da arte. Esta sala, por exemplo, era até o momento a única que dava oportunidade aos grupos. A mesma encontra-se paralisada há 2 anos, com a sua reabilitação interrompida. Benguela é uma das províncias com mais estruturas viradas para o teatro tem. Refiro-me ao próprio Cine Monumental, refiro-me ao Cine Benguela, ao Cine Beneficente na Catumbela, ao Cine Império no Lubito, Nimas 500. Portanto, são várias estruturas que Benguela tem, mas essas estruturas encontram-se fechadas, encontram-se algumas abandonadas, sem expressão. Dei o exemplo do Cine Monumental, que mesmo com as condições precárias estava aberta e nós fazíamos as nossas exibições. Tanto foi fechada para obras, mas há 2 anos que quase não temos dados concretos para quando é que essas obras irão terminar. Os grupos vão se reinventando com algumas salas nas localidades em que cada grupo existe e vai fazendo os seus trabalhos. Então, para que a cultura, para que o teatro não pare, esse tem sido o exercício dos grupos teatrais a nível da província de Benguela. E sobre as salas de cinema, o governador provincial de Benguela falou da reabilitação de algumas salas em Benguela e Lubito, entre outros projetos ligados à cultura na província. O governo tem desenvolvido diversos projetos culturais na nossa província, tais como as obras de reabilitação que estão em curso nos Cines Flamingo no Lubito e Monumental em Benguela, a construção da Praça do Artesanato da Praia Morena, a construção da oficina artesanal e a construção da Regedoria Municipal de Benguela. Extratos do discurso do governador provincial de Benguela, Manuel Nunes Júnior, numa altura em que fazedores de teatro falam das dificuldades. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos realiza em Luanda o debate público sobre o relatório de Angola para o 4º ciclo da Avaliação Periódica Universal. A Avaliação Periódica Universal é o principal mecanismo do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para testar a situação dos direitos humanos dos países membros. Trata-se de um instrumento de cooperação baseado no diálogo interativo entre o Estado examinado e o Conselho de Direitos Humanos da ONU. A Associação de Pessoas com Albinismo está preocupada com a salvaguarda dos seus direitos que, segundo Manuel Vapor, têm sido violados. Não são bem respeitados porque há algumas cláusulas ainda que é necessário que sejam revistas, porque existe aquelas demoras, apresentar uma queixa, é sempre aquela de rodeios para aqui, rodeios para ali. Melhoria, por exemplo, os relatórios que têm se apresentado, nós apenas não nos dão a tal dita documentação para nós termos uma apreciação o que os relatores falam. A acessibilidade é outra questão preocupante, sobretudo para pessoas deficientes ou com dificuldades de mobilidade. A acessibilidade, como disse, é um direito que cabe-nos a nós e, aliás, é a porta para que todos os outros direitos sejam materializados. Sem acessibilidade, claro que não teremos direito à educação, a trabalho, e se calhar poderemos condicionar também o nosso direito à vida. A secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, Maria da Cruz Yaba, disse que o exercício do 3º ciclo
permitiu tirar algumas conclusões, como dar a conhecer o desenvolvimento de Angola aos diferentes estados e mecanismos das Nações Unidas, atualizar os dados relativos à situação dos direitos humanos no país. A situação dos direitos humanos em Angola é boa, na medida em que todos os compromissos internacionais em termos de convenções a que Angola ratificou, todos os relatórios foram devida e pontualmente apresentados em termos de grau de cumprimento. Foi elaborada uma estratégia nacional dos direitos humanos por decreto presidencial. A situação dos direitos humanos hoje foi elevada a uma questão de segurança nacional, na medida em que constitui ponto da agenda permanente do Conselho de Segurança Nacional. Portanto, devemos dizer que muitas das políticas implementadas no âmbito dessa estratégia e do plano de ação de direitos humanos foram já implementados, porém, muitas também estão por concretizar, obviamente. Não existem programas que se concluem de um dia para o outro ou que se concretizam num único ano. Os programas têm execução periódica e pontual, e aquilo que eventualmente ainda não tenha sido concretizado consta do nosso PDN 2023-2027, e obviamente que oportunamente estaremos a concretizar. As recomendações indicaram sobretudo na necessidade de ratificar as convenções internacionais, a aprovação do novo Código Penal e na aprovação de uma estratégia nacional dos direitos humanos com o apoio da Embaixada da Noruega. Veja no próximo bloco o melhor da atualidade esportiva dentro e fora do país, e veja também a reclamação dos empresários. Aliás, veja também mais sobre o Ministério do Interior. Nós voltamos a seguir, não saia daí, até já. Bem-vindos à segunda parte. Começamos com o desporto, no dia em que a ginasta americana Simone Biles anunciou o fim da sua carreira. A Seleção Nacional de Futebol, o treinador principal Pedro Gonçalves vai divulgar a lista dos convocados para o CHAN na quinta-feira da próxima semana. O CHAN está prestes a chegar. O campeonato de futebol africano reservado para os jogadores que atuam nos campeonatos internos arranca no dia 1º de fevereiro e vai até o dia 28 do mesmo mês. Por esta razão, Pedro Gonçalves, treinador dos Palancas Negras, divulgará a lista dos convocados para esta mesma prova. O ato acontece na quinta-feira da próxima semana, às 15 horas, na sala de conferência de imprensa da Federação Angolana de Futebol. A Rede Girassol sabe que o treinador português, ao serviço da seleção de todos nós, poderá trazer novas caras na convocatória, em função do que viu no último jogo de Angola frente ao Lesoto para o apuramento ao CHAN. Recordo que Angola faz parte do pote 3 do sorteio do CHAN. E ainda sobre o futebol nacional, o Cabos Corpo do Palanca pode descer da divisão ou perder pontos nesta edição do Girabola, caso a FAF não responda à FIFA sobre a dívida que o clube tem com o atleta Quibeixa. Já só faltam 2 dias para a nova direção da Federação Angolana de Futebol se pronunciar sobre a queixa feita pela Associação Nacional de Futebolistas Angolanos, a ANFA, ao órgão reitor do futebol mundial em relação ao Cabos Corpo do Palanca. Em causa está a dívida do clube da RUEF do Palanca de $180.500, cerca de 200 milhões de kwanzas, com o defesa central Quibeixa, que vestiu a camisola do clube em 2015. Igor Nascimento, presidente da ANFA, garantiu à Rede Girassol que há mais de 5 atletas com casos iguais. Temos, infelizmente, muitos casos ligados ao Cabos Corpo também, de jogadores que começaram à época, foram dispensados e o clube não quer indemnizar. Temos cerca de 8 casos de jogadores ligados ao Cabos Corpo, 2 dos quais estrangeiros que poderão também, portanto, ser enviados à FIFA, porque a FIFA, nestes casos de litígio, atende apenas casos que têm a ver com jogadores estrangeiros. E os jogadores angolanos, os casos já estão no Conselho de Disciplina, estamos à espera de deliberação.
E os jogadores estrangeiros, como é óbvio, os processos estão a ser trabalhados de maneiras que possam ser, portanto, enviados à FIFA. Lamentar muito mesmo, porque infelizmente temos uma equipa do Cabo Escorpo que não colabora. O Cabo Escorpo, nós, ANFA, por norma, dentro daquilo que é o trabalho da nossa área jurídica, nós nunca remetemos um dossiê, nunca remetemos um caso ao Conselho de Disciplina ou à própria FIFA, sem antes contactar o clube, sem antes procurar um acordo de forma pacífica. Mas, infelizmente, muitos clubes em Angola preferem não colaborar. Neste caso particular, o Cabo Escorpo não colabora, mandamos ofícios, não respondem, e depois passa o tempo, nós temos que fazer aquilo que é o nosso dever, portanto, que é apoiar os jogadores juridicamente, e remetemos os casos nas instâncias, portanto, de direito. Caso não haja resposta da FAF até sábado, a FIFA pode mesmo sancionar o órgão reitor do futebol nacional por não respeitar a decisão do Conselho de Disciplina do órgão que rege o futebol mundial. Uma das decisões da FAF poderá mesmo ser a retirada de pontos do Cabo Escorpo do Palanca na presente edição do Girabola, ou até mesmo colocar a equipa da RUEF do Palanca fora do principal campeonato de futebol do nosso país. Para a dupla jornada do Unitel Basket, o Petro de Luanda vai defrontar o 1º de agosto, numa partida considerada complicada para o conjunto tricolor. A faltarem poucas horas para mais um grande clássico do basquetebol nacional, a equipa do Petro de Luanda usou o parquet habitual do Ispitec para aprimorar os aspectos técnicos e táticos nesta quinta-feira. O base do Petro de Luanda, Gerson Domingos, afirmou em conferência de imprensa que o combinado está preparado para mais um embate frente ao 1º de agosto. Nós estamos bem preparados para a dupla jornada. Sabemos que o 1º de agosto é uma equipa aguerrida e que vai ser um jogo difícil, mas nós estamos preparados para dar o nosso melhor. Temos treinado durante a semana com o objetivo de encarar a dupla jornada com determinação e para ganhar os jogos, e pronto, estamos concentrados a trabalhar para estes dois objetivos. Esta sessão de treinos foi dividida em 2 grupos. O novo atleta que integra a lista dos bases, Paulo Cabral, já treina com os colegas. Todavia, o treinador Sérgio Valdeomilhos, respondendo à pergunta da Rede Girassol sobre a integração de Cabral, afirmou que ainda terão que terminar alguns processos para que o jogador esteja no ativo. Cabral já está treinando com nós, como bem sabéis. Ahora todo depende de toda la tramitación con la federación y todo eso, pero la situación es totalmente bien. Un jugador que está con nosotros y contento por estar con nosotros. Lo que no sé si podrá jugar este fin de semana o no podrá jugar. A ver, es un jugador no solo que agrade, sino que al final lo que vas buscando es un equilibrio de juego en todas las facetas. Entonces es un jugador que tiene muy buen tiro exterior e creo que viene a complementar lo que ya hay en el equipo. O duelo frente ao 1º de agosto acontece nesta sexta-feira, às 18 horas, no pavilhão Arena de Luanda. O Ministro do Interior considera a comunicação institucional fundamental para aproximar os órgãos do Ministério aos cidadãos. Manuel Homem falava sobre o tema durante o primeiro encontro de alinhamento da comunicação institucional do Ministério do Interior, que reuniu responsáveis da comunicação dos órgãos titulados pelo setor que dirige. A comunicação institucional. O Ministro do Interior entende que a comunicação institucional vai muito além das notas e comunicados. É um veículo de construção de diálogo aberto e transparente, impulsionador da confiança e colaboração com a comunidade. A aposta no capital humano é um dos pilares que o Ministro Manuel Homem considera fundamental para a comunicação assertiva. É nosso dever garantir que as nossas ações, políticas e programas sejam compreendidos, não apenas na sua essência, mas também nos seus impactos na vida das pessoas. Devemos ser proativos ao abordar temas sensíveis e responder a dúvidas e preocupações da sociedade. O capital humano preparado e qualificado
determina o sucesso que pretendemos atingir quando queremos abordar uma comunicação acertada. Manuel Homem sinaliza o fortalecimento da transparência com a prestação de contas como um direito do cidadão. A população tem o direito de saber como e onde os recursos estão a ser aplicados. A comunicação deve ser um meio para promover a prestação de contas, para que a sociedade possa confiar no nosso trabalho e perceber a efetividade das nossas políticas. O primeiro encontro de alinhamento do Ministério do Interior, segundo o Diretor Nacional de Comunicação, Wilson dos Santos, visou alinhar esforços em prol da segurança pública. Juntar aqui os nossos 5 órgãos executivos e também as delegações provinciais do MININT em todas as províncias vai permitir que nos próximos tempos tenhamos, digamos, um reforço daquilo que é a nossa abordagem, mas sempre focada na segurança pública, nos desafios que temos ainda com a criminalidade. O encontro, que juntou os responsáveis de comunicação dos órgãos titulados pelo Ministério do Interior, abordou, entre outros assuntos, a gestão de reputação, o público digital de Angola, os símbolos nacionais, diferenças e uso correto. O Presidente da República, João Lourenço, nomeou nesta quinta-feira Dalva Ringote para o cargo da Embaixadora Extraordinária Plenipotenciária de Angola na República Popular da China. Noutro decreto, o chefe de Estado nomeou também Xiang Abílio para o cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de Angola na República da Coreia. Os 2 decretos de nomeação foram assinados hoje pelo Presidente da República. E o Presidente da República desloca-se amanhã à Uganda para liderar a cimeira da União Africana ligada ao desenvolvimento da agricultura. Luís Fernando, o secretário do Presidente para Comunicação Institucional e Imprensa, dá os pormenores já a seguir. O Sr. Presidente da República trabalha este sábado, dia 11 de janeiro, na capital da República do Uganda, a cidade de Kampala. O Presidente João Lourenço segue para Kampala amanhã, sexta-feira, e o propósito vai ser participar numa cimeira extraordinária da União Africana dedicada ao desenvolvimento agrícola da África. Mais do que participar, o chefe de Estado angolano será o líder que dirigirá a reunião de cúpula da Organização Política Continental, atendendo a sua condição de primeiro vice-presidente da mesa da Assembleia da União Africana, numa espécie de antecâmara daquilo que aí vem, pois é do conhecimento geral que a partir do mês de fevereiro próximo o Presidente da República de Angola vai estar à cabeça da União Africana pelo período de 1 ano, o tempo que duram as presidências rotativas. Portanto, esta é a informação que nos cabia avançar. Teremos o Presidente da República em Kampala, sábado, a dirigir uma cimeira extraordinária africana que vai debater a agricultura, o desenvolvimento rural, a água e o meio ambiente. Daqui a pouco, 3 mortos no regresso de Mondlane a Moçambique e ainda os insultos de Trump e Elon Musk ao primeiro-ministro do Canadá. Para ver depois do intervalo, não saia daí, nós voltamos já. Até já. Estamos de volta, bem-vindos à terceira e última parte do nosso jornal e estamos já na página internacional. O candidato presidencial moçambicano, Venâncio Mondlane, chegou hoje a Moçambique depois de ter estado ausente do país por alegada questão de segurança. A chegada, Mondlane reiterou a negação dos resultados das eleições de 9 de outubro do ano passado e disse ter voltado disposto a dialogar. Tal como anunciado, Venâncio Mondlane, candidato apoiado pelo Podemos e o segundo mais votado nas últimas eleições de Moçambique, regressou ao país depois de cerca de 2 meses fora do país. Ao pisar o solo moçambicano, o candidato, que se identifica como ponta de lança nesta fase derradeira de protestos, negou que tenha estado ausente do país por medo e deixou claro por que regressou a Moçambique. O primeiro objetivo de estar aqui a Moçambique é para quebrar a narrativa de que o diálogo não tinha participação do Venâncio porque o Venâncio estava fora do país. Ponto número 2, eu estou aqui em Moçambique porque
eu me apercebi que o regime optou por uma estratégia de criar uma espécie de genocídio silencioso. As pessoas estão a ser sequestradas nas suas casas, as pessoas estão a ser executadas extrajudicialmente nas matas, estão a ser descobertas agora as valas comuns com supostos apoiantes do Venâncio Mondlane. Há um crescimento geométrico de assassinatos e que eu acho que não posso estar ao fresco, bem protegido, quando o próprio povo está no suporte da minha própria candidatura de Luís Valor está sendo massacrado. Também me disseram de que há uma narrativa, de que há uma série de responsabilidades criminais que recaem sobre mim e que eu não queria responder por estas acusações, portanto eu estava fora do país. Então eu venho aqui mostrar que estou disponível a submeter-me à justiça, a defender-me perante a justiça e a provar perante a justiça quais são os verdadeiros culpados dos crimes hediondos que aconteceram até hoje. Embora esteja disposto a conversar, Venâncio Mondlane deixou clara a sua posição sobre os resultados eleitorais. Número 1, não estou disposto a aceitar resultados eleitorais se forem os mesmos que foram anunciados até este momento. Número 2, a única função que eu estou disponível a assumir é a função que eu sempre me predispus a ela, que é de defender este povo, é de lutar por benefícios financeiros ou materiais. Mesmo que esse diálogo leve em que hajam a necessidade de parte das pessoas que fazem parte do nosso grupo, do nosso movimento, integrarem o executivo, nunca serei eu a fazer. Eu não vou fazer parte do nenhum executivo que provenha destes resultados falsários, que provenha destes resultados manipulados e burlescos. Eu continuo com Podemos, nunca me separei de Podemos. A chegada de Venâncio Mondlane a Moçambique foi marcada por um forte dispositivo policial no aeroporto internacional de Maputo e pela presença de populares que apoiam sua causa. Na parte exterior da infraestrutura, a polícia usou o gás lacrimogéneo para dispersar a população e as zonas de acesso ao aeroporto foram bloqueadas. E ainda sobre Moçambique, 3 pessoas morreram hoje depois da recepção ao candidato vencido, Venâncio Mondlane, que regressou ao país 2 meses depois das eleições. Veja mais no Compacto Internacional. As vítimas faziam parte da multidão que acompanhava Venâncio Mondlane rumo ao mercado Estrela Vermelha, onde fez o seu discurso depois de se ter declarado presidente eleito, à chegada no aeroporto internacional de Maputo. Segundo a organização não-governamental, as vítimas foram atingidas por disparos feitos pela polícia, que usou armas e gás lacrimogéneo no aeroporto e na Praça Vermelha para dispersar os apoiantes de Mondlane. A ONG refere que 6 pessoas foram baleadas e que há, por agora, um número não identificado de pessoas que ficaram feridas durante a fuga do local do discurso de Mondlane em meio aos sons de tiros. Venâncio Mondlane, de 46 anos, regressou hoje a Moçambique, de onde esteve ausente por 2 meses, depois do início das contestações aos resultados das eleições de 9 de outubro, vencidas pela Frelimo, partido no poder há quase 50 anos, e o seu candidato Daniel Chapo. Segundo confirmação do Conselho Constitucional, Mondlane deixou clara a rejeição aos resultados do pleito eleitoral e a continuidade da sua luta. Venâncio Mondlane, presidente eleito pelo povo moçambicano, juro pela minha honra defender a pátria aos moçambicanos, defender a Constituição, usar todas as minhas forças para que este país seja uma das maiores nações do mundo. 5 pessoas morreram em consequência dos incêndios que atingem o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, desde terça-feira. Além das vítimas mortais, as chamas causaram a destruição de mais de 2.000 propriedades de famosos e anónimos que perderam tudo para o fogo. Milhares de hectares de terra foram destruídos e não há ainda previsão de controlo do fogo, já que os ventos fortes dificultam a ação dos bombeiros na tentativa de controlar as chamas. O incêndio provocou a paragem das gravações de várias produções em Hollywood e forçou o adiamento da cerimónia de entrega dos Oscars, marcada inicialmente para 3 de março. Diante do cenário que chega a ser devastador para muitas famílias, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não perdeu tempo e acusou o governador da Califórnia e a administração Biden por alegada falta de água na zona para fazer face às chamas.
vai hoje enterrar no estado da Geórgia o antigo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Para a cerimónia fúnebre foram convidados vários ex-presidentes norte-americanos. Fizeram-se presentes também vários adversários e aliados políticos. A última cerimónia antes do enterro foi marcada por uma missa de corpo presente. Afinal, Carter é descrito como um homem extremamente religioso. O corpo permanece na Catedral Nacional de Washington, onde decorre o funeral de Estado. Jimmy Carter será enterrado na cidade de Plains, no estado da Geórgia, onde nasceu e viveu durante a maior parte da sua vida, para ser sepultado ao lado da sua esposa. O bilionário Elon Musk usou a própria rede social para zombar do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Donald Trump sugeriu que o Canadá fosse anexado aos Estados Unidos e o primeiro-ministro do Canadá respondeu que isto jamais vai acontecer. And it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. A provocação acontece no contexto de troca de farpas entre o presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e Justin Trudeau, sobre uma possível fusão entre os dois países. Na segunda-feira, Trudeau anunciou que estava a renunciar ao cargo de primeiro-ministro do Canadá e deve permanecer no posto até que o seu partido indique um novo nome. No mesmo dia, Trump usou uma rede social para comentar a renúncia e sugeriu que o território canadiano fosse anexado aos Estados Unidos. Já na terça-feira, o presidente eleito voltou a comentar uma possível incorporação do Canadá. Trump disse que poderia usar a força econômica norte-americana para isso e ameaçou parar de comprar produtos do Canadá. Segundo o republicano, os Estados Unidos da América gastam muito para proteger o Canadá. Trudeau também usou as redes sociais para repudiar os comentários de Trump. O primeiro-ministro escreveu que nunca e jamais o Canadá será parte dos Estados Unidos. Ele finalizou ao escrever que as chances disto acontecer são menores do que uma bola de neve não derreter no inverno. Elon Musk respondeu ao post de Trudeau, referindo-se a ele como governador, como se o Canadá fosse um estado e não um país. Na sua publicação, o bilionário chamou Trudeau de menina ao escrever: "Menina, você não é mais o governador do Canadá, por isso não importa o que você diz." E hoje ficamos por aqui. Amanhã, já sabe, à mesma hora estaremos juntos para mais um jornal. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Boa noite e fique bem.